apareceu um título. E o título é: O que fazer depois de Atos? O que fazer depois de Atos? Bom, em Atos nós vimos algumas promessas e profecias antes da vinda de Jesus, sendo liberadas e ganhando forma. Alguma dessas promessas a gente vai ter uma leitura um pouco mais dinâmica. Eu não vou abrir texto por texto, vou fazer uma leitura mais dinâmica, um apanhado geral. Uma dessas promessas e uma dessas profecias sendo liberadas, ganhando forma, o Espírito sendo derramado, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 21. Atos 2, do 14 ao 21. Beleza? Se puder colocar na NVI, por favor, para ficar uma leitura mais dinâmica. Muito obrigado, Lê. Então, Pedro levantou-se, depois que o Espírito, a descida do Espírito, e aí foi distribuído ali, cada um ouvia em sua própria língua o que eles estavam falando. Então Pedro levantou-se com os 12 em alta voz e dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, porque eles estavam acusados de estavam bêbados. Por isso essa resposta de Pedro: Como vocês supõem, ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E quais são esses prodígios? Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê aqui a primeira promessa, a primeira profecia se cumprindo. Primeiro ponto, tá? De tantas outras em Atos, a gente só vai selecionar algumas. A graça foi vista, a graça foi, conseguiu-se olhar a graça em atuação. Atos 11, do 21 ao 23. Então a gente viu a descida do Espírito. De novo, as promessas ganhando forma. A mão do Senhor estava com eles, lá em Antioquia. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Então a graça estava sendo vista, a atuação da gloriosa graça do Senhor. Terceiro ponto, a profecia que foi anunciada na antiguidade agora foi revelada. Atos capítulo 3, versículo 18 ao 23. Vou deixar a palavra falar mais, por isso que um pouquinho mais dinâmico. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Olha só que lindo. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Então nós vimos a descida do Espírito. Nós vimos que a graça agora estava sendo vista, palpável, ela estava acessível. Nós vimos a profecia que foi anunciada na antiguidade, agora revelada na pessoa de Jesus e sendo anunciada pelos apóstolos. E agora nós vamos ver a alegria do Evangelho. A profecia, lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para que pudesse trazer alegria aos oprimidos. Lembra dessa profecia de Isaías, que Jesus recitou? Olha lá ganhando forma, em Atos capítulo 8, versículo do 4 a 8. Os que haviam sido dispersos
pregavam a palavra por onde quer que fosse, dispersos por conta do que aconteceu no capítulo 7 de Estevão. Então foi disperso. Filipe foi uma cidade de Samaria, e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aqui se cumpriu também Lucas capítulo 2, que já foi ministrado essa mensagem 3 vezes aqui na CBN. Que quando os anjos encontram os pastores e anunciam com grande alegria o nascimento de Jesus. Então aqui também se cumpre o que os anjos disseram para os pastores, assim no nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, no comecinho da vida de Cristo. Aqui se cumpre o anúncio da antiguidade e também dos anjos de Lucas 2. Então Atos dos Apóstolos, a gente está pegando aqui um apanhado, ele é o cumprimento das profecias dos antigos profetas. Ali Atos está ganhando forma, gerou e deu nascimento. Gerou e nasceu o que foi predito. Podemos dizer que o Antigo Testamento estava na barriga, e no Novo Testamento ganhou forma, ganhou nascimento, saiu para a vida. Então a gente pegou alguns apanhados de algumas promessas que ganharam forma e algumas profecias que se cumpriram. Até aqui tudo bem? Só para a gente refrescar um pouco a nossa memória. Só que olha que interessante, muitos estavam ansiando por isso. Muitos ansiavam por ver, ouvir, tocar, experimentar, viver, mergulhar, como a gente cantou aqui. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Eu não vou cantar aqui, né? Por favor. Minha esposa já olhou e falou, não, por favor, corta. Então muitos ansiavam pelo que nós temos hoje, pelo que foi inaugurado lá em Atos. Muitos ansiavam. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Moisés queria que todo o povo fosse profeta e tivesse o Espírito do Pai. Números 11, do 28 ao 29. Ali foi a separação dos 70, então houve a descida do Espírito ali para eles, o Pai compartilhou o Espírito que estava com Moisés com os outros líderes, para ficar mais fácil, para dividir o peso, tá bom? Você pode ler no contexto do capítulo 11, vai estar explicando direitinho. E aqui, antes de chegar aqui, houve 2 rapazes, agora eu não vou lembrar o nome, eles estavam fora da reunião, eles não foram para a reunião, qual foi convocados. Então o Espírito também foi sobre eles. E aí olha a fala de Josué por conta disso, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, fiel. Interferiu e disse, Moisés, meu senhor, detenha-os. E essa frase é linda. Moisés, porém, respondeu, você está com ciúmes por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. E o que aconteceu em Atos 2? O Espírito foi derramado. O que Moisés ansiava, Atos estava vivendo. O que Moisés morreu desejando, Atos estava vivendo. Eu e você podemos viver. Olha que lindo isso. O que Moisés estava, quem me dera, olha o termo, acho lindo esse termo da NVI. Quem me dera, não era só uns líderes, não era só as elites gospels, aleluia, glória a Deus. Não. É quem dera todo. A tribo de Ruben, a tribo de Manassés, de Efraim, de Dan, de Gade, de Levi, as tribos todas, todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. E Atos 2 se cumpre o que estavam ansiando, o que Moisés ansiava. Vamos ver mais. Os profetas investigavam e examinavam a graça destinada a nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 13, desculpa. Vamos lá? Boa. Aqui Pedro no contexto está falando da fé que nós temos, que é muito mais valiosa do que o ouro e a prata. E aqui ele vai relatar que os irmãos ao qual ele escreveu, são vários irmãos de várias regiões, está lá no versículo 1, versículo 2. Ele vai falar que os irmãos, mesmo sem ver Deus, eles tinham uma alegria indizível
e gloriosa. Esse termo, ele me quebra, é tão simples. Indizível e gloriosa. E aí ele vai falar sobre a revelação da graça de Deus, de Jesus, que é a salvação. E aí por isso que ele fala, foi a respeito dessa salvação, porque no versículo 9 ele fala sobre salvação. Então ele vai trabalhar um pouquinho esse assunto agora, no versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. E o que eles fizeram? Eles investigaram e examinaram. Foi a respeito dessa salvação, procurando a saber isso. Foi a respeito, investigaram, examinaram, versículo 11. Obrigado. Procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, os profetas, eles tinham o Espírito de Cristo, o texto mostra que é o Espírito de Deus, Espírito Santo, ele tem alguns nomes aí e tal, e eles estavam anunciando, eles anunciavam, pregavam, por meio de profecia, inspirado pelo Senhor, mas eles examinavam, lembra do versículo 10? Eles examinavam, investigavam, quando é que isso ia acontecer? Ou seja, eles ansiavam. E o que acontece lá em Atos capítulo 3? A profecia que foi anunciada na antiguidade, agora foi revelada. O que acontece lá em Atos? O que eles examinavam e estudavam e investigavam, aguardando quando é que vai acontecer. Aconteceu em Atos, foi gerado em Atos, nasceu em Atos. O pessoal de Atos, por assim dizer, as igrejas, comeram desse fruto que foi lá atrás. Foi semeado, foi plantado e colheu em Atos. Isso é lindo demais. Não só em Atos, mas para o século 21 também. Que é o mesmo Deus. O mistério não foi dado a homens de outras gerações, mas a nós. Que Deus maravilhoso. Efésios 3, do versículo 1 ao 11. A gente está fazendo comparativo. No começo da mensagem, eu falei o que nasceu. No começo da mensagem eu falei o que foi revelado. As profecias ganhando forma. E olha aqui o que eles ansiavam. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês, que é pregar o evangelho aos gentios, beleza? Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes descrevi resumidamente. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, da graça, da derramada do Espírito, da distribuição de dons, da salvação, da era vindoura, do milênio, enfim. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Na versão mais antiga da NVI fala, a homens de outras gerações. Versículo 6. Esse mistério significa que, por meio do evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Tornei ministro desse evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a força do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Lembra que eles estavam examinando quando é que vai acontecer? Lembra imagina o profeta Isaías, com tanto de revelação de Jesus, quando é que isso vai acontecer? Quando é que esse ramo de Jessé vai surgir? Eita! Quando é que esse Emanuel vai nascer da virgem? Tem uma mulher grávida, vamos lá, será que é ela? Olha só que interessante. Embora eu seja o menor, versículo 9, a esclarecer a toda a administração deste mistério, que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora,
por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 10, olha que lindo, volta ao versículo 10. Olha só, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por meio da igreja, dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, ou seja, a igreja sendo usada por Deus para mostrar a multiforme sabedoria do Senhor para as regiões celestiais, principados, potestades, poderes, autoridades, ou seja, espíritos, ou seja, pode ser também tanto a anjos, como a gente viu em 1 Pedro, mas também a demônios, também no reino das trevas sendo conhecida a graça de Deus sendo revelada, a igreja sendo usada para ser mostrada a glória, a graça de Deus. A igreja é a plenitude do corpo de Cristo, Efésios 3, lá no finalzinho. Olha só, a igreja de Atos mostrando, sendo usado como um manequim na vitrine da graça do Senhor. O que estava sendo oculto foi revelado. Paulo recebeu como posso dizer, o ministério de pregar aos gentios. Lembra Atos 18? Quando ele pregou aos judeus, os judeus não quiseram ouvir, ele falou: eu lavo minhas mãos, eu sacudo a poeira, e vou agora, a partir de agora, aliás, eu vou para os gentios. Olha só que lindo, se cumprindo a profecia de Amós, que o próprio Pedro falou em Atos capítulo 15. Isso é lindo demais, porque muitos ansiavam ansiavam ver o que temos hoje. Moisés, Isaías, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, Abraão. Muitos profetas e reis não viram o que vimos e ouviram o que nós ouvimos. Lucas 10, do 23 ao 24. Lucas 10, isso, 23 a 24, isso é lindo. Lucas 10 é quando Jesus envia os 72 para ir de cidade em cidade. Ele via de 2 em 2 para ir em cada povoado, em cada cidadezinha, vilarejo, para preparar cada cidadezinha, pregar a palavra, né? E Jesus dá autoridade. Então eles expulsaram demônios, eles viram pessoas sendo curadas, e eles voltam a Jesus felizes, falando: os demônios nos obedecem em teu nome. Aí Jesus fala: bacana, mas tenha a alegria verdadeira, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aí ele vai falar que, quanto isso, ele viu Satanás caindo como relâmpago do céu. Olha só que interessante. Ou seja, Satanás sendo destronado por conta do evangelho revelado. E aí, olha que lindo isso. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha só que lindo isso. Muitos profetas e muitos reis desejaram ver a graça, desculpa a expressão da palavra, mas a graça escancarada. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha só que lindo. Mas nós temos isso hoje, nós vemos. Quantas pessoas a gente viu sendo transformada, saindo das drogas, da prostituição, do crime? Quantas pessoas nós vimos sair da cadeira de rodas? Uma mão quebrada sendo restaurada, uma família sendo transformada, pessoas que serviam a outros deuses, no espiritismo, servindo a outra religião, ao islamismo, e se convertendo a Cristo. Eles queriam ver isso. Ouvir, não só ver, desculpa a expressão, mas um café pingado. Por exemplo, Naamã se converteu ao Senhor lá num tempo remoto. Não, agora é direto. Agora é direto. No mundo todo, pessoas se convertendo. No mundo todo, na linha de fronte agora da Ucrânia e da Rússia, soldados estão recebendo Bíblia em áudio. Foi pego, desculpa a expressão, desculpa falar dessa forma tão forte, mas quando está se recolhendo, infelizmente, os corpos desses soldados, estão se encontrando Bíblias em áudios entregues por evangelistas lá da Ucrânia. Está tendo manifestação de milagre, perna nascer, numa região separatista da Rússia,
Um pastor que está trabalhando há 20 anos, um pastor ucraniano, dentro de uma região dominada por mais de 2.000 soldados russos. E ele está pregando, sofreu ameaça, foi quase sequestrado. Olha aí o texto, muitos profetas e reis desejaram ver o que nós estamos vendo, ouvir o que estamos ouvindo. Isso é lindo demais. Mas o que fazer depois de Atos? O que fazer dessa graça revelada agora, que ecoa séculos e séculos? O Pai, por meio da sua palavra, Ele nos mostra a importância de zelar, de cuidar e conservar. A palavra está cheia de exemplos de zelo, cuidado e conservar ou reter. Não deixar escapar. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Lembre-se, gente, o que eu e você estamos vendo no século 21, muitos reis, muitos profetas ansiavam ver. De verdade, eu vou usar esse termo, nós somos privilegiados pela graça de Deus por estar vendo isso. De viver a época de Atos que ainda ecoa, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Ontem eu falei para o Espírito, Espírito, não me deixe não fazer valer a pena a sua descida. Não me deixe tratar de qualquer coisa aquilo que foi derramado, aquilo que foi aberto. Não me deixa costurar de novo o véu do templo que foi rasgado. Não me deixa construir de novo o muro de inimizade que Jesus quebrou pelo seu corpo. Não me deixe, porque eu sou tendencioso. Não me deixe. Eu quero cuidar, eu quero zelar pelo véu rasgado, pelo muro quebrado, pela descida do Espírito. E o zelar, meu irmão, está em toda a palavra. Por exemplo, zelar pela terra. Quando o povo de Israel adentra a terra prometida, Deus deixa o cuidado para eles zelarem da terra. Por que zelar da terra? Porque a terra era um ambiente favorável de adoração. Não haveria influência de Moloque, Baal, Azira, Astarote, Dagon. A terra forneceria recursos para o holocausto. Então haveria cordeiro, haveria touros, bodes, rolinhas, cereais. Tudo aquilo, a terra que eles estavam, era o lugar propício para eles desenvolverem a adoração com o Senhor. E eu gosto de brincar que hoje a nossa terra prometida é o Senhor Jesus, o lugar propício de oração, de adoração, de vivência, de crescer como igreja, de crescer como corpo, de desenvolver dons. A terra propícia. Então, o Senhor, quando eles adentram, antes de adentrar, aliás, o Senhor já estava preparando eles. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão cuidar dela, zelar por ela. Olha os textos. Êxodo 23, do versículo 10 ao 11. E Deus levou muito a sério isso. Plante e colha na sua terra durante 6 anos. Mas no 7º, deixe-a descansar sem cultivá-la, ou seja, sem provocá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Levíticos 25, do versículo 1 ao 7, Deus repete de novo. Deus é um Deus que repete, Ele faz questão de repetir a vontade dEle. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colha o que crescer por si mesmo, nem colha as uvas das suas vinhas, que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático. Você, o seu escravo, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus animais de rebanho, os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Então Deus está ensinando para eles: o que eu estou dando para vocês, zelem. O que eu estou liberando para vocês, zelem, cuidem, conservem. Porque não foi eles que construíram, foi os outros povos, e eles só pegaram, e Deus avisou para eles em Deuteronômio: quando vocês adentrarem, não achem que foi pela força de vocês. E aqui eu encontro semelhanças em Jesus.
porque eu estou usufruindo de uma terra que não fui eu que construí, foi o sangue dele, que não fui eu que semeei, já estava pronta por causa do sangue e do sacrifício dele. Isso é lindo demais. Jeremias 2, versículo 7. E aqui a gente vê a infidelidade de Israel. Deus levou a sério ensinar o povo a zelar por aquilo que ele deu. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comesse dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram, e tornaram a minha herança detestável. Então Deus levou a sério o que ele deu para o povo. Deus levou a sério aquilo que ele estava entregando. Não era apenas cuidar da terra, não era apenas uma ação agrícola. Não. Vemos o Pai falando para o povo de Israel zelar por descanso da terra, a terra que o próprio Pai deu. Esse descanso tinha um propósito tanto agrícola, permitindo a recuperação do solo, quanto espiritual, como um ato de obediência e reconhecimento da soberania de Deus sobre a terra. Beleza, entendi. Então eu tenho que conservar aquilo que foi profetizado lá atrás, que foi revelado em Atos e que ecoa hoje, que chega até mim. Perfeito, o que mais? E a palavra é exaustiva. Ela não cansa de falar de zelo. Lucas 21, do 34 ao 36. Olha Jesus falando de conservar. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com a preocupação desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, porque essas coisas iam tirar a sensibilidade e a atenção. Ou como a gente pode lembrar do Chapolin, as anteninhas de vinil dele iam ficar bloqueadas, ele não ia perceber o perigo. As nossas anteninhas, se a gente não tomar cuidado, como Jesus falou, ela vai ficar bloqueada, a gente não vai perceber os perigos dos séculos. A dor de parto cada vez mais se intensificando da volta de Jesus vai ficar indiferente. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, olha só, e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Olha o cuidado, olha o zelo. Jesus quer que a gente seja atento, que a gente zele, que a gente cuide, que a gente conserve. Hoje temos tudo o que coopera. Nós temos um lugar de adoração, que é a nossa vida, nós temos a presença que podemos acessar com ousadia por causa de Cristo, e a própria resposta do Pai com fogo, Deus se manifestando. A gente vai ver isso em Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao 13, quando Deus fala para o sacerdote conservar o fogo no altar. Então a gente está percebendo em todas as escrituras que o Pai preza e quer que o seu povo zele, conserve e retenha aquilo que ele está dando. Levítico 6, do versículo 8 ao 13, o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13, o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E olha que interessante, Deus está pedindo isso para o sacerdote, mas Deus forneceu ferramentas para isso, forneceu um lugar de adoração, forneceu lenha, forneceu as roupas devidas para isso, forneceu até mesmo uma clareza de como fazer, porque Deus é didático. Olha que interessante, Deus preza por nós zelarmos, de novo, aquilo que foi pregado pelos profetas antigos, aquilo que foi revelado em Atos, o que chegou até nós. E aí está respondendo a nossa pergunta, né? O que fazer depois de Atos? E não podemos negligenciar o zelo. Romanos 12, versículo 11.
Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho as palavras. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito, servindo o Senhor. Olha que lindo isso. A gente vai ver algumas palavrinhas. Aqui está falando, nunca falte a vocês o zelo. Mas eu vou pegar em outra versão, que eu acho uma palavra muito legal, que é negligentes. Que é, não sejam negligentes no zelo. Ou, no zelo, não sejam negligentes. Vai depender da versão. O que significa a palavra negligente? A palavra negligente vem do grego okneros, que é uma palavra que significa preguiçoso, indolente, lento ou vagaroso. No contexto bíblico, frequentemente se refere à pessoa que é negligente, relutante em agir, ou até mesmo com aversão ao trabalho. Em outras palavras, okneros descreve alguém que não se esforça, que evita o trabalho ou que é lento para realizar tarefas, seja por preguiça ou por falta de interesse. Na Bíblia, em algumas passagens, a gente vai ver, por exemplo, em Mateus 25 e 26, a palavra okneros é usada para descrever o servo que enterrou o seu talento por medo e por preguiça. Olha lá, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então aqui está falando daquele servo que recebeu um talento, mas ele ficou com medo, ele enterrou e não exerceu, e não fez com que ele multiplicasse aquilo que ele recebeu. Mas a palavra também, okneros, ela pode ser usada para descrever qualquer situação que a pessoa demonstra falta de interesse, de diligência ou de entusiasmo em realizar algo. E aí vamos continuar. O zelo. Romanos 12, 11, né? A gente viu o negligente, que está certinho com a palavra não vos falte o zelo. E agora vamos ver a palavra zelo. O que significa a palavra zelo? A palavra zelo no grego é spolde. O que é? É uma palavra que pode ser traduzida como diligência, empenho, pressa. Pressa? A gente vai entender. Pressa ou seriedade. Ela deriva do verbo espeudo, que significa apressar, ou incitar, ou começar, ou iniciar. Em contexto bíblico, espoude pode ser diligência e empenho, que significa um esforço ativo e dedicado para alcançar um objetivo. Pressa ou urgência, agora é o significado da pressa aqui. Uma ação rápida, imediata, motivada por um senso de importância. Então a palavra zelo, ela vem também de pressa, ou seja, eu tenho pressa, eu vou zelar. Assim como a gente cuida de um carro, assim como a gente cuida de uma roupa, assim como a gente cuida de uma casa, assim como a gente cuida do celular, assim como a gente cuida das nossas finanças, a gente tem importância, zelo, pressa. Por quê? Porque é importante, porque é prioritário. E também pode significar seriedade. Uma atitude de fervor e compromisso com algo. Em resumo, spolde abrange a ideia de um esforço ativo, rápido e dedicado. Seja para realizar uma tarefa, cumprir um dever ou demonstrar um compromisso. E agora a palavra fervoroso. Olha só que interessante. Nunca vos falte o zelo, a gente entendeu. Então eu não vou ser preguiçoso, não vou deixar faltar o zelo, o cuidado, o interesse, a prioridade. Antes que falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, ou em outras versões, de espírito. Uma condição fervorosa. O que significa fervor? Fervor vem de zelo. Ferver com calor, estar quente. Pode ser também usado para raiva, amor, zelo, seja para o bom ou para o mal. Fervoroso em espírito significa ter entusiasmo. Fervor de espírito é, eu tenho entusiasmo por algo, eu tenho alegria por algo, eu me importo por algo. Então Paulo está falando, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não falte cuidado, mas estejam entusiasmo, servindo ao Pai. E a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos. Perfeito. Até aqui legal. Eu entendi que eu preciso ser zeloso. Eu entendi que eu tenho hoje o privilégio, pela graça de Jesus, de viver aquilo que os reis e profetas desejavam, mas não viram, não ouviram, não tocaram. E hoje eu e você tocamos, vimos e ouvimos. Perfeito. Preciso ter zelo, tal, mas, beleza, é uma atitude só religiosa? Não. É uma atitude porque eu sou cristão apenas?
Porque eu confesso Jesus? Não. Mas por quê? Porque o nosso mestre Jesus, ele era zeloso, ele conservava, ele retinha, ele guardava, ele cuidava daquilo que o Pai deu para ele. Então nós não somos zelosos por ser apenas um ato de ser um cristão. Nós não somos apenas cuidadosos com aquilo que a gente recebeu, que veio lá de Atos, apenas por ser, mas porque o nosso mestre, o nosso modelo é. E quando estava aqui em carne, foi. Vamos ver? Cristo cuidava, conservava e zelava por aquilo que recebeu do Pai. Zelo pela casa do Pai. João 2, versículo 3 ao 17. O famoso capítulo do casamento. Ele transforma água em vinho. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Subiu. No pátio do templo encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros sentados diante da mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Jesus é um modelo. Por que nós conservamos? Por que nós zelamos? Por aquilo que foi pregado, foi revelado e hoje nós vivemos. Porque Cristo era assim também. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso Senhor. Cristo conservava a ideia e a conclusão da missão. A ideia da missão e a conclusão da missão. Mateus 16, versículo 21 ao 23. É um texto pesado, mas é necessário. A partir daquele momento, depois que houve a revelação ali e tal, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. De novo, Jesus conservando a ideia da missão e a conclusão da missão, zelando por ela, conservando ela. A vontade do Pai era o seu combustível, e não deixava outro alimento tomar o seu cardápio, seguindo à risca a dieta do Pai. João 4, do versículo 31 ao 34. Depois que ele se encontrou com a mulher samaritana, depois que os discípulos voltaram com a cidade, eles voltaram com o alimento, e aí os discípulos insistiram com ele, né? Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa atitude de Jesus, nós vamos enxergar também na pessoa de Paulo. Lembra que ele foi dado como morto depois que expulsaram ele da cidade? Ele se levantou e ele continuou a afirmar os irmãos e a conservar o coração dos irmãos. Por quê? Porque Jesus era assim. Jesus conservava, Jesus zelava o que o Pai deu para ele e o que ele recebeu do Pai. Quando zelou pelo relacionamento do Pai? Mateus 4, do 1 a 11, texto famoso. Mateus 4, do 1 a 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, colocando à prova, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, colocando em xeque o relacionamento dele com o Pai. Mas Jesus zelava pelo relacionamento com o Pai. Jesus zelava e conservava o seu relacionamento com o Pai. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Pela terceira vez, o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse:
Versículo 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus responde. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Olha só que interessante isso. Esse texto está alinhado com Atos 4. Lembra quando os fariseus pegaram Pedro e João? Não fale mais de Jesus. E o que eles fizeram? Quer que eu obedeça a homens e não a Deus? Alinhadíssimo com Mateus 4, Atos 4. Porque eles firmaram, zelaram o seu relacionamento com o Pai. Aquilo que foi rasgado no véu. Liberado a paternidade de Deus. Antes era chamado Senhor, e ainda chamamos Senhor, é bíblico chamar Senhor, não é errado. Mas agora Jesus estava ensinando para eles, lembra? Lá em Mateus, no capítulo 6, ensinando a oração: Pai nosso que estais nos céus, agora está rasgado o véu. Paternidade, zele por isso. E foi ministrado hoje de manhã sobre paternidade. No Getsênime, a vontade do Pai era conservada em posição de prioridade. Mateus 26, versículo 36. E aqui é o último texto que eu vou ler. Se o ministério de louvor quiser subir, fique à vontade. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Pode encerrar por aqui. Se você puder colocar de pé. Jesus colocou acima da vontade dele. Ele priorizou, ele conservou, ele zelou o que o Pai entregou, que era a missão de morrer. Lembre-se, o que fazer depois de Atos? Conservar, porque reis e profetas queriam ver o que a gente está vendo. Conservar, viver, aproveitar, porque em outras gerações foi oculto, e na nossa geração está aberto, revelado, escancarado. E qual a conclusão, Cris? Não negligencie também a salvação. Não torne a graça de Deus inútil. Aproveite a revelação da graça, que superabunda no homem abundantemente miserável. Fique à vontade para falar com o Pai. Eu não sei como essa ministração tocou você. Papai, nós estamos colhendo aquilo que não plantamos, aquilo que não semeamos, aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que os reis que tinham o seu espírito já estava prevendo a sua vinda. Jesus, e agora desde Atos, nós estamos vendo tudo aquilo que muitos queriam ver. Pai, nos faz zelar por isso, nos faz ter fervor, entusiasmo, ânimo, bem na nossa época, no século 21, está revelado. Por favor, Pai, não nos deixe ser negligentes, preguiçosos, não deixe faltar o zelo. Por favor, papai, por favor, faz nossos olhos voltar a brilhar outra vez para essa graça revelada e tudo que essa graça trouxe, para que a gente possa encher nossa boca e falar:
a tua graça nos basta. Para que a gente não repita como jargão, mas como algo que queima nas nossas entranhas. A descida do Espírito, a revelação do Evangelho. Pai, tanta coisa. Nós podemos hoje ser, Pai, o povo de Deus que edifica cidades, países, vilarejos. Nós não somos o povo de Babel que queria fazer uma torre para confrontar a sua autoridade, muito pelo contrário, nós somos o teu povo humilde, que quer usufruir de tudo que a graça nos trouxe, para edificar cidades desoladas, para edificar cidades em ruínas. Nós queremos aproveitar. E hoje, Pai, nós aprendemos pela tua palavra o que fazer depois de Atos: conservar, zelar, guardar, reter, fazer valer a pena. Jesus, nosso amigo, nosso príncipe da paz, nós queremos fazer valer a pena a tua morte e a descida do teu Espírito.